Bem-vindos, dinonerds e amantes de Jurassic Park! Hoje, em um formato de vídeo diferente aqui no canal, vamos explorar algumas das perguntas que ficaram sem resposta ao longo da franquia e que muitos fãs ainda se perguntam até hoje. Então se prepara para mergulhar em vários mistérios intrigantes sobre Jurassic Park. 1. Acidente com o navio em San Diego. Em Um Mundo Perdido, Jurassic Park, o navio que trazia o tiranossauro macho acabou ficando desgovernado, chegando ao porto de San Diego deixando um rastro de destruição. Mas como exatamente os tripulantes morreram? Foi um ataque do tiranossauro? Ou algum outro dinossauro escapou da Ilha Sorna e causou essa tragédia? Ao longo dos anos, muitas teorias foram sendo criadas para explicar tal situação. Algumas delas dizem que pode ter sido os velociraptores ou pteranodons, que atacaram a tripulação e depois deixaram o navio antes que ele se afastasse muito da costa. Outra teoria é de que realmente tenha sido o tiranossauro, e aí é que vem a explicação. Após sedar o Rex e colocá-lo na jaula, a equipe da Indian começou o processo de transporte até o navio. Quando a jaula já estava no navio, o tiranossauro começou a ter convulsões devido à alta dosagem de tranquilizantes, e nesse momento, aplicaram nele uma espécie de antídoto para tentar reanimar o animal. Só que a dose de antídoto a qual aplicaram foi muito alta, fazendo com que o animal tivesse um pico de energia. Nesse processo, o tiranossauro acorda, se solta e começa a atacar a tripulação. No navio ainda haviam 2 sobreviventes. Um deles atrai o Rex até o compartimento de carga e o outro, que estava ferido na cabine, aperta o botão e fecha as portas, aprisionando novamente o animal no andar de baixo do navio. Essa teoria toma por base os storyboards originais do filme e mesmo em algumas cenas podemos perceber as barras de ferro da jaula amassadas, dando a entender que ele se soltou no momento que chegou no navio. Onde estava o espinossauro durante os acontecimentos do segundo filme? No terceiro filme da franquia, Jurassic Park 3, o espinossauro é apresentado como a nova ameaça principal. Mas onde exatamente esse gigantesco predador estava durante os eventos do segundo filme? Provavelmente o espinossauro nem existia ainda nessa época, pois, com base em informações nos sites da Masrani e do Dinosaur Protection Group, que foram criados como estratégia de marketing para a promoção dos filmes da era Jurassic World, o espinossauro foi criado entre os anos de 98 e 99, de 1 a 2 anos depois dos acontecimentos do segundo filme. Mas daí surge um outro questionamento. Por que ele aparece tão grande em Jurassic Park 3? Porque provavelmente o Dr. Wu tivesse adicionado em seu DNA um fator de crescimento acelerado, fazendo com que ele crescesse muito em pouco tempo, assim como já era feito com vários outros dinossauros criados por ele. 3. Vida além das Ilhas Nublar e Sorna. A franquia nos levou a conhecer a Ilha Nublar e a Ilha Sorna, mas e as outras ilhas que formavam o arquipélago junto à Ilha Sorna? Nomeado como as 5 Mortes, o arquipélago era composto por mais 4 ilhas além da Ilha Sorna, sendo elas a Isla Muerta, Isla Pena, Isla Tacano e Isla Matanceiros. Será que existia alguma espécie de dinossauro nessas outras ilhas? Ou elas ainda eram intocadas? O que aconteceu com a Ilha Sorna, por exemplo? Ela foi totalmente abandonada após a passagem do furacão Clarissa? Ou ainda guardaria algum segredo? Algumas teorias apontam como a Isla Muerta sendo o ponto C, uma base secreta onde a Indian, junto com o Dr. Wu, ainda faziam alguns experimentos com os dinossauros. Com base em informações retiradas do site Jurassic Park Phenom Wiki, que é onde muitas dessas teorias são postadas e eu vou deixar o link da descrição do vídeo, podemos concluir que a Isla Muerta foi um local utilizado para abrigar várias espécies de dinossauros, sendo propriedade das Nações Unidas e não da Indian, sendo obtida pela empresa de Hammond somente algum tempo depois. Mas vale lembrar que essa é apenas uma teoria e que não é canônico aos filmes. 4. Tiranossauro morto em Jurassic Park 3. Em Jurassic Park 3 acontece uma luta icônica entre um tiranossauro e um espinossauro. Sem sombra de dúvida, essa é uma das melhores cenas de toda a franquia. Mas a pergunta é, quem era aquele tiranossauro que foi morto? Muitos fãs ao longo dos anos especulam que teria sido o Júnior,
o filhote de tiranossauro que nos é apresentado em O Mundo Perdido. Mas vamos fazer alguns cálculos. O Mundo Perdido se passa no ano de 1997. Nessa época, aquele filhote deveria ter alguns meses, no máximo 1 ou 2 anos de idade. Jurassic Park 3 se passa no ano de 2001. Nessa época, aquele filhote deveria ter entre 4 a 5 anos de idade. Será que ele poderia ter crescido tão rapidamente assim a ponto de enfrentar um espinossauro adulto? Ou seria ele outro tiranossauro que a Indian havia produzido? Me conta nos comentários o que vocês acham. 5. Como morreram os integrantes da lancha em Jurassic Park 3? Já na abertura de Jurassic Park 3, temos uma cena que mostra uma lancha rebocando 2 pessoas que iriam praticar parasailing sobre a Ilha Sorna, que no caso são o Eric e o Ben, respectivamente filho e namorado da Amanda. Em certo momento, a lancha que conduzia a dupla entra em uma neblina muito densa que se formava sob o mar. Logo em seguida, pode-se ouvir um barulho de algo se movimentando na água. E acontece uma pequena turbulência. Quando a lancha sai do meio da névoa, aparecem muitas manchas de sangue e os tripulantes da lancha haviam desaparecido. Muitas teorias apontam que teria sido o espinossauro, já outras dizem que foram os pteranodons que atacaram a lancha. Porém, essa pergunta é um dos grandes mistérios que ainda permanecem sem uma resposta oficial. E essas foram, então, as 5 perguntas sem resposta que resolvi trazer hoje sobre a franquia Jurassic Park, sendo que ainda existem muitas outras que não foram mencionadas aqui. E vocês? Tem alguma pergunta sem resposta sobre os filmes e as histórias que rondam as ilhas? Concordam com as teorias que foram apresentadas aqui? Me conta aqui embaixo nos comentários. Caso tenham gostado, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Deixo aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.